quebra-pau na imprensa sobre a contenção dos abusos do STF depois da prisão do Bolsonaro. Lula reconhece derrota do Messias e já tem um novo nome pro STF. E eu vou te contar aqui qual é. Quem é essa pessoa? Pessoal, o governo acha que o Jorge Messias vai ser derrotado no Senado e já prepara a indicação de um outro nome para o STF. E hoje, nesse nosso segundo encontro com Justiça do Dia, eu vou te mostrar um novo cenário de disputa entre Alcolumbre, que queria o Pacheco no STF, e Lula, que quer Messias no STF. E vou te mostrar esse novo cenário da briga em 3 pontos. Primeiro, quais foram os apoios inéditos que o Messias recebeu recentemente? Segundo, qual é a atual estratégia do Alcolumbre para derrotar o governo Lula? E terceiro, qual é o plano B do governo para o STF? Bora então direto ao primeiro ponto, gente. Quais os novos apoios do Messias para o STF, hein, Deltan? Olha, você não vai acreditar, mas quem está querendo aprovar o Messias agora é uma parte da bancada evangélica. Sim, gente, parte dos senadores evangélicos está pensando que o Messias é conservador apenas porque ele é cristão, o que é completamente falso. Esses parlamentares, eles acreditam que a escolha do Messias ajudaria a travar pautas progressistas. Mas a gente tem que lembrar aqui que nem todo cristão se considera necessariamente conservador. Embora a maior parte que tem ali base na Bíblia se considera sim conservador, tem uma pequena fatia que se considera progressista. Vejam, por exemplo, que o pastor evangélico Henrique Vieira, que é deputado federal eleito pelo PSOL, é declaradamente progressista, defendendo as pautas até identitárias do PSOL. Vejo ainda que a AGU, comandada pelo Messias, que se coloca como evangélico, se colocou a favor da possibilidade de a gestante encerrar a gravidez em casos de gestações acima de 22 semanas. Justamente por isso, não é todo mundo que é evangélico que comprou o Messias, não. A bancada evangélica, de modo geral, ela está resistindo à indicação dele. Mas, como vocês viram, tem aí uma nova parte de pessoas evangélicas do Senado que estariam apoiando o Messias. O nosso segundo ponto é o seguinte: diante desse apoio inédito de alguns senadores evangélicos, será que o Alcolumbre vai remarcar a sabatina? O governo Lula está dizendo que o Alcolumbre tem que adiar a data da sabatina, marcada agora para 10 de dezembro, a sabatina do Messias, e o governo Lula está dizendo que tem que adiar por uma razão simples. Qual é? Os petistas, eles acreditam que eles não têm votos suficientes para passar o nome do Messias. Eles entendem que, se houver um adiamento da sabatina lá para 2026, eles podem trabalhar e ter tempo para virar os votos. Nesse sentido, os governistas, lulistas, dizem que o envio da mensagem oficial do presidente ao Senado com o nome do indicado ao STF é um requisito essencial para que a sabatina aconteça. E por isso que Lula está segurando essa mensagem oficial ao Senado, mesmo depois de ele ter publicado a indicação do Messias no Diário Oficial da União. Só que o Alcolumbre se adiantou a essa estratégia do governo e tem um plano de contra-ataque. Olha aqui comigo nessa matéria do Metrópolis. Olha aí, nos bastidores, porém, a Alcolumbre sinalizou que, se o governo não enviar os documentos, a mensagem para o Senado com o nome do Messias antes da sabatina marcada agora para 10 de dezembro, o Alcolumbre ele vai usar a indicação do Messias que foi publicada no Diário Oficial da União em 20 de setembro. Ou seja, ele vai pautar a sabatina, vai fazer acontecer mesmo, porque o governo Lula não vai conseguir ter tempo para se articular para passar. É a briga que eu já expliquei aqui para vocês no canal entre Lula e Alcolumbre pela indicação ao STF. E aí, com isso, ficou complicado para o governo, não é? Tudo indica que Alcolumbre não vai recuar e que o nome do Messias não vai passar. E considerando todo esse cenário, o governo montou um plano B que eu vou contar para vocês agora. Enquanto eu vou falando, vou pedir para você sentar o dedo aí no like, se inscrever no canal, ativar o sininho para você não perder nada que acontece por aqui, e tudo isso vai fazer a voz da nossa indignação conjunta contra os abusos e absurdos do STF e do governo Lula chegarem mais longe. E vamos para o terceiro ponto. O plano B do governo Lula, caso o Messias seja rejeitado no Senado, é indicar, rufem os tambores aí, é a Simone Tebet. Hã? Você está inventando, Deltan? Não, gente. Presta atenção aqui nessa matéria que saiu no ICL, que é um veículo de esquerda que apoia e é próximo ao governo Lula. Olha aí, ó. Com a crise se ampliando, dá uma olhadinha aí, ó. Com a crise se ampliando, uma alternativa começou
silenciosa, uma alternativa silenciosa começou a ganhar corpo dentro do próprio governo. Ministros e assessores próximos ao presidente passaram a discutir, ainda de forma preliminar, o nome da ministra Simone Tebet como possível solução caso a indicação do Messias seja rejeitada e se torne inviável. A avaliação é que Tebet reúne trânsito no Senado, boa recepção entre diferentes alas e atende à pressão crescente por representatividade no Supremo. Representatividade, no caso, feminina no Supremo, das mulheres. E ela é senadora, tem bom trânsito no Senado, que é quem vai sabatinar e aprovar ou não o nome. Então veja, gente, que o desespero, ele bateu tão forte, mas tão forte no governo, que ele quer indicar até Simone Tebet, que aparentemente não cumpre o requisito de notório saber jurídico para ela ser indicada ao STF. Mas e você? Você acha que o Alcolumbre ele vai conseguir derrotar o governo? E o Lula, derrotado, vai de Tebet? Me conta aí sua opinião nos comentários. Quebra-pau na imprensa sobre a contenção dos abusos do STF depois da prisão do Bolsonaro. E bora ver esse quebra-pau e quem que tá certo nessa história. Primeiro, eu vou te relembrar o artigo da Malu Gaspar que enquadrou esse debate sobre a contenção do STF depois da prisão do Bolsonaro. Segundo, eu vou te mostrar como ela tá certa, que houve aí artigos como o do Pablo Hortelado, que eu vou te mostrar também, dizendo que o Brasil agora tem que voltar para alguma normalidade depois da prisão do Bolsonaro, passando pano descaradamente aí para os abusos. E por fim, eu vou te mostrar uma coluna da Lígia Maria na Folha de São Paulo com uma resposta contra o passapanismo. Então, gente, a imprensa ela tá batendo cabeça sobre o que fazer com o STF. Os grandes jornais, na sua grande maioria, sempre apoiaram os abusos do Moraes com críticas muito pequenas e pontuais. Mas agora eles perceberam que o Moraes ele não vai voltar para o seu espaço original de ministro do STF. Ou seja, depois que o gênio saiu da lâmpada, ele não quer mais voltar para dentro dela. O STF não quer mais voltar para o quadrado da Constituição. E aí saiu o artigo da Malu Gaspar na quinta-feira passada no Globo, que gerou uma imensa polêmica. E relembra aqui comigo o que foi que ela disse, ó. Ela disse o seguinte: uma das ideias que passaram a ser repetidas nos últimos dias, e muita gente interpretou até que essa era uma ideia dela, mas eu não vi assim. Eu acho que ela está aqui colocando o debate que aconteceu. Ela colocou: uma das ideias que passaram a ser repetidas na grande mídia, pelo sistema, nos últimos dias, é que, fim do julgamento, está na hora de o Supremo voltar para o seu quadrado, ser mais contido, exercer mais comedimento. Embutido no raciocínio está o reconhecimento de que o Tribunal Alexandre de Moraes, em especial, foi além das suas atribuições em vários momentos, e tudo bem, porque para essas pessoas foi por uma boa causa, ela até colocou entre aspas, mas agora chega. Veja, ela cita expressamente que essa ideia de que é a hora do Moraes voltar para o seu quadrado é uma ideia que passou a ser bastante repetida aí na grande imprensa. Você lembra aqui desse editorial da Folha de São Paulo que saiu em setembro? Olha aí, ó. Sob Fachin, Supremo agora precisa de autocontenção. Olha esse parágrafo aqui que segue, ó. Concluído o julgamento que condenou Bolsonaro, a corte agora deve abandonar o ativismo, as heterodoxias e os excessos. Aí, ó. Editorial de 27 de setembro de 2025. Ó, se você também fica indignado com esse tipo de matéria, já vai deixando aí seu like para voz a nossa indignação conjunta aqui mais longe. E a gente precisa lembrar que foi a imprensa que liberou esses abusos dos ministros e do STF. Olha o que mais que disse a Malu Gaspar aqui nesse enquadramento que ela deu para o que está acontecendo. Ela disse: o que deveria preocupar é o que o STF fez com o salvo-conduto recebido aí da grande mídia. O inquérito das fake news, o inquérito do fim do mundo, ele é simbólico. Ele foi aberto em 2019 por Dias Toffoli, inconformado com uma reportagem a respeito da investigação na Receita Federal sobre a sua mulher e a de Gilmar Mendes, ambas advogadas. A Malu Gaspar, ela tem acesso a muita gente lá em cima, em Brasília. E ela ficou sabendo que esse inquérito, como eu fiquei sabendo por outras fontes, foi aberto não para investigar a bolsonarista, nem para investigar a Lava Jato diretamente, como se anunciou no dia da instauração, mas foi aberto porque a Receita estava chegando perto das famílias dos ministros de irregularidades e ilegalidades, e aí eles abriram para se proteger. Que pouca vergonha. Mas enfim, a Malu Gaspar, ela confirma o que a gente da direita sempre falou. Esse inquérito é completamente ilegal, foi aberto sem objeto determinado, passou de qualquer prazo razoável e agora está sendo usado aí para constranger os adversários dos ministros do STF. Mas agora vamos ver o que disse o Paulo Hortelado lá no Globo. Dá uma olhadinha aqui no que o jornalista disse também
no O Globo. Com a condenação de Jair Bolsonaro e dos generais conspiradores transitada em julgado, ou seja, agora que o Bolsonaro está na cadeia, nós encerramos o ciclo de resposta institucional ao golpismo de 2022 e 2023. De lá até agora, o STF assumiu poderes extraordinários que nós esperamos ter sido excepcionais e transitórios. Extraordinários, excepcional e transitório agora que acabou, que Bolsonaro está preso, aí acaba, é isso. Está na hora de encerrar os inquéritos contra as mobilizações antidemocráticas e de conferir transparência ao processo, para que a sociedade possa avaliar o que foi feito. Gente, isso é absurdo! Ele está dizendo algo como: a gente sabe que foi abusivo, que estava tudo ilegal, tudo errado, mas tudo bem, foi por um bem maior, foi excepcional, agora vamos botar a bola no chão. Não é verdade! Tanto que o STF nunca estancou nada. Não foi a STF que fez parar um suposto golpe, qualquer tentativa sobre medidas excepcionais, qualquer conversa, qualquer cogitação foi abandonada e não foi levada à frente pelos próprios agentes envolvidos. Foi isso que as apurações revelaram. E esses inquéritos do STF, eles sempre foram completamente ilegais, você viu, começaram para proteger as famílias dos próprios ministros. E agora o Moraes investiga quem ele quer, quando ele quer, pelo prazo que ele quer e faz o que ele quer com essas investigações. Como que isso pode ter sido legal no passado e agora se tornar ilegal com o fim do processo do Bolsonaro? Não faz sentido, gente, negativo. Sempre foi ilegal. Bora agora ver o que a Lígia Maria disse, outra jornalista agora na Folha de São Paulo, colocando o dedo na ferida e apontando a hipocrisia da grande imprensa. Dá uma olhadinha aqui no artigo dela que saiu aí na Folha de São Paulo com esse título: Não há justificativa para os abusos do STF. E aí vem a Lígia Maria e diz o seguinte: a ideia é a seguinte, o Supremo Tribunal Federal, e ela está retratando a ideia dos outros aqui, ela está na coluna dela, falando primeiro aqui da ideia dos outros jornalistas da grande mídia. O Supremo Tribunal Federal avançou limites processuais, mas essa atuação heterodoxa não elimina o ímpeto golpista dos investigados e foi necessária para defender o regime democrático. Por isso, a ideia dos outros, da grande mídia, segue ela, concluído o julgamento, teria chegado a hora de o Supremo retornar à normalidade. E aí ela vem e ela responde a essa ideia heterodoxa aí da grande mídia. Ela fala, olha, trata-se, porém, isso aí de uma ideia perigosa, já que incita a hipertrofia, o hiperpoder da mais alta corte do país, que há anos falha em sua autocontenção, e a fragilização de princípios fundamentais do Estado Democrático de Direito que se alega proteger. Ou seja, não tem essa aí de praticar ilegalidades por um bem maior. Isso aí é apunhalar a democracia enquanto a beija. Vou repetir. Essa história aí de, foi para proteger a democracia que a gente violou direitos fundamentais, é a mesma coisa que apunhalar a democracia enquanto a beija. É uma espécie, gente, de beijo da morte. Ou talvez um beijo na democracia dado por Judas. Um beijo de Judas. Um beijo de quem, enquanto afaga, atrai e pavimenta o caminho da sua morte. Você concorda? E olha, gente, a Gazeta do Povo foi um dos poucos jornais que nunca se submeteu a esse discurso fácil de que Moraes seria o paladino da democracia. Discurso fácil e falso. E é por isso que a gente tem que apoiar esse jornal. Você acabou de assistir a um comentário que eu fiz em um programa da Gazeta do Povo. O jornal que tem no sangue os princípios cristãos conservadores que você e eu compartilhamos. Um jornal que defende a verdade e a justiça. Não esqueça de assistir ao programa na íntegra e você consegue fazer isso pelo link da descrição e também não deixe de assinar a Gazeta do Povo. Acesse agora gazetadopovo.com.br/Deltan e você também pode usar o QR Code que aparece aqui na tela ou então clicar no link da descrição do vídeo. Eu vou repetir, gazetadopovo.com.br/Deltan. Assine e ajude a Gazeta a continuar trazendo jornalismo corajoso e comprometido com a verdade, a justiça e a liberdade. Nós nos vemos lá.